18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6:01, boa noite pra você na sintonia certa. Você aí no melhor Mix do Brasil. Sexta-feira, começando mais uma edição do programa 18 horas. Boa noite, Karime Leão. Muito boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. E vai boa noite para quem nos acompanha nas redes sociais, no @18 horas news. Boa noite, gente. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Profissionais da educação cobram do governo Wilson Lima o pagamento de direitos trabalhistas. Deputado Wilker Barreto diz que pagamentos para profissionais de saúde, educação e segurança não são prioridades do orçamento do governo do Amazonas para o ano que vem. Pesquisa do IBGE revela que a região norte tem maior concentração de homens e a população mais jovem do país. Olha, são 6 horas, 2 minutos em Manaus, você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil, começando nesta sexta-feira, dia 22 de julho de 2022, mais uma edição do programa 18 horas. Os destaques do dia para você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Esta semana nós falamos aqui sobre a falta de prioridade do governo Wilson Lima no gasto do dinheiro público e também as várias denúncias da falta de investimento nas áreas mais importantes para a sociedade, como segurança, saúde e educação. Na segunda-feira noticiamos as denúncias na segurança pública com a grave situação da falta de delegados em todo o Amazonas. O estado tem um delegado para cada 20 mil habitantes. A informação é do presidente em exercício do Sindicato dos Policiais Civis, o Amazonas, o Renato Bessa. Ainda segundo ele, a polícia está jogada à sua própria sorte e que o governador Wilson Lima não faz nada para resolver essa difícil situação, Karime. Exato, Carlão. E ainda esta semana, na quarta-feira, mostramos um dos problemas da saúde. Falamos que o Ministério Público investigou e confirmou o abandono da maternidade do Alvorada, de responsabilidade do governo do Amazonas. E de acordo com o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado, Mário Viana, a maternidade do Alvorada não é a única a ter problemas na falta de estrutura. E o Ministério Público deu prazo para que a Secretaria de Saúde do Estado resolva os problemas. Caso contrário, vai entrar na justiça contra o governo do Amazonas. Olha, Karime, hoje, sexta-feira, nós vamos destacar aqui um dos problemas na educação pública do Amazonas. Os professores filiados ao Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus retomam a luta pelo reajuste salarial de 12% da database de 2022, que ainda não foi paga, apesar do governo Wilson Lima ter dinheiro para isso e acumular as maiores arrecadações de toda a história do Amazonas. Mais de 14 bilhões de reais aí, Karime. Isso só esse ano, né, Carlão? Bom, os profissionais da educação do Amazonas também lutam pela elaboração da lei de regulamentação do pagamento do precatório do Fundef, da Secretaria Estadual de Educação. E quem explica melhor essa história pra gente é a repórter Odineia Araújo. De um lado, o governo do Amazonas com os cofres cheios de dinheiro, 14 bilhões e 200 milhões de reais arrecadados somente no primeiro semestre de 2022, de acordo com o portal da Transparência. Do outro lado estão os trabalhadores da educação, com o pires literalmente na mão, em busca de pagamento da database da categoria, vencida em 1º de março, com o governo se recusando a pagar, mesmo tendo dinheiro para isso. Por causa dessa situação, professores e pedagogos de Manaus, filiados ao Aspron Sindical, decidiram em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 16 de julho, retomar na próxima semana a luta pelo reajuste salarial da categoria. A primeira ação será um ato público no dia 27, às 8 da manhã, em frente à sede do governo do estado, para explicar à sociedade os motivos que levaram os trabalhadores a esse desfecho, conforme o coordenador de comunicação do Aspron Sindical, professor Lambert Melo. Nós vamos retomar a luta pela database de 2022, que venceu no dia 1º de março e que até agora o governo do estado não pagou para a nossa categoria a nossa reposição salarial da inflação deste ano de 2022. O ato público
é para fazer a denúncia dessas dívidas que o governo tem para com os professores, denunciarmos para a sociedade, denunciarmos para a imprensa, e a Assembleia Geral, que vai acontecer no mesmo dia, logo após o ato público, é para que a gente possa aprovar um calendário de lutas justamente para nós pressionarmos o governo a fazer esses pagamentos. O reajuste salarial reivindicado pelos trabalhadores é de 12% da database de 2022 e que o governo do Amazonas se recusa a pagar, apesar dos cofres cheios. As demais ações aprovadas na nova Assembleia Geral, que acontecerá também em frente à sede do governo após o ato público do dia 27, serão realizadas até o final do mês de setembro. De acordo com o professor Lambert Mello, paralelo à luta pela reposição salarial, os educadores também reivindicam a elaboração da lei de regulamentação do pagamento dos precatórios do Fundef. Nós vamos também realizar uma luta simultânea pela lei de regulamentação do pagamento do precatório do Fundef da SEDUC. Então, nós temos a receber da SEDUC precatórios do Fundef e nós já sabemos que o dinheiro já está depositado na conta do governo do estado, o dinheiro que o governo federal já enviou, e que nós queremos que dessa parcela de 40% que foi enviada para o governo do estado, seja utilizado os 60% que é de direito dos professores para pagamento dessa dívida. Para que o pagamento do precatório do Fundef seja feito, o governo do estado precisa encaminhar para a Assembleia Legislativa do Amazonas um projeto de lei informando como os recursos serão repassados aos professores. Mas esse projeto de lei até agora também não foi elaborado pelo governo do Amazonas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Eu só vou lembrar aqui que o estado é rico. A arrecadação bateu novo recorde, com mais de 14 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. Mas, infelizmente, como noticiamos aqui quase todos os dias, mas com certeza toda semana, os profissionais, as áreas mais importantes da sociedade cobrando o pagamento de direitos trabalhistas. E não tem nada demais, são pagamentos de direitos trabalhistas, não é, Carlão? Karime, ou seja, o dinheiro está lá no caixa, né? Só aguardando. O que está faltando é a vontade política. Escuta mais essa aí. O governo poderia, inclusive, corrigir essa situação e se organizar para pagar o que falta para esses profissionais da saúde, educação e segurança. Mas, segundo denúncia do deputado Wilker Barreto, esses profissionais aí não vão ser prioridade no orçamento do Amazonas no ano que vem. Eles ficaram de fora mais uma vez aí, Karine. Pois é, Carlão, aconteceu o seguinte: a última votação da Assembleia Legislativa antes do recesso foi marcada justamente pela aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, 2023, que determina o que? Justamente o que o governo do Amazonas pode gastar, ou seja, onde ele vai gastar, em que esse estado vai gastar, quais as prioridades de gastos do dinheiro público para o ano que vem. Só que, segundo o deputado estadual Wilker Barreto, o que chamou a atenção foi que o governo do Amazonas não achou necessário pagar as pendências dessas categorias. Aí a gente fala Polícia Militar, Civil, profissionais da saúde e da educação. Então, sendo assim, Karime Leão e ouvintes vão continuar as denúncias destas categorias contra a gestão do governador Wilson Lima. Sobre o assunto, o repórter Hector Silva traz agora os detalhes. A prioridade de pagamento aos profissionais que atuam nas áreas da saúde, educação e segurança do Amazonas, incluindo os terceirizados, não estará contemplada no orçamento do governo para o exercício de 2023. Isso porque a Assembleia Legislativa do Amazonas não aprovou a emenda apresentada pelo deputado estadual Wilker Barreto do Cidadania, a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2023, no último dia 13 de julho. A LDO estima as receitas totais do Estado e compreende as prioridades da administração pública estadual, estabelecendo as diretrizes de política fiscal e respectivas metas. A proposta do parlamentar visava garantir a prioridade no custeio com o pessoal dos setores da saúde, educação e segurança do Estado,
incluindo aqueles que prestam serviços de forma terceirizada, com a inclusão de parágrafo único do artigo 27 da LDO, que trata sobre as despesas orçamentárias. Porém, apesar da importância da emenda, o plenário da Casa Legislativa rejeitou a indicação do deputado. Wilker Barreto explicou durante a sessão que o objetivo era garantir a prioridade absoluta dos pagamentos desses profissionais no orçamento estadual de 2023 e que a proposta iria evitar o gasto desnecessário do dinheiro público por parte do Executivo. Deixa eu só falar para o líder do governo. A saúde, deputado Felipe Souza, tem um investimento mínimo, como tem a educação. O que eu estou querendo assegurar é que a segurança pública, a educação e a saúde, em especial também os terceirizados, tenham prioridade orçamentária. Entre comprar o terreno e pagar o terceirizado, paga o terceirizado. Entre os gastos supérfluos, priorizem aqueles que prestam serviços essenciais. O mínimo é 15, mas pode ser 18, 20, 25. O que a gente quer garantir é a segurança alimentar de profissionais essenciais que nesse exato momento muitos terceirizados estão sem receber a meses. Então, a matéria é uma matéria positiva, de caráter de segurança, porque nós estamos, ao longo desses anos, alertando gastos desnecessários que não priorizam os serviços essenciais. O deputado estadual delegado Péricles, do PL, também defendeu o discurso do colega. Só para esclarecer do que foi dito, inclusive pelo doutor Gomes e pelo deputado Felipe Souza, não se trata do orçamento como um todo da pasta, seja da segurança pública, da saúde ou da educação, e se priorizar o pagamento para os servidores. Muitas vezes se prioriza outro tipo de pagamento que não aquele que é o essencial, para aqueles que estão na ponta, como os policiais militares, bombeiros militares, os profissionais de saúde e também da educação. Então se busca nesse destaque orçamentário priorizar os servidores e terceirizados, especialmente terceirizados, que muitas vezes passam meses sem receber. Então, eu até parabenizo o deputado Wilker por esse destaque e é essa a intenção. Não se trata do orçamento como um todo. Realmente tem orçamento e o orçamento ele é robusto de todas as pastas, mas muitas vezes falta gestão e priorizar aquilo que é essencial. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi votada a favor no dia 13 de julho. O projeto volta agora para o Executivo. Hector Silva para o 18 horas. 18 horas. Agora 6 horas e 13 minutos, vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Teve um levantamento hoje divulgado pelo IBGE que revela que as mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro. Pois muito que bem, Cadu. Só que apesar desse dado, elas não estão tendo espaço nessas eleições, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Exatamente, Karine. As mulheres são maioria sob dois aspectos, demográfico e eleitoral. Segundo o IBGE, como você disse, as mulheres são 51,1% da população do Brasil. Já o TSE aponta que as mulheres são 53% dos eleitores no país. Ou seja, volume não falta, né, Karine? Mas o que falta mesmo é representatividade. Atualmente, 77 mulheres estão ocupando cadeiras na Câmara dos Deputados, onde há 513 parlamentares. E 16 mulheres estão ocupando cadeiras no Senado, num plenário aí de 81 senadores. Um número muito pequeno, justificado aí pelos imensos desafios e obstáculos no mundo político dominado pelo universo masculino. E pela conjuntura que está sendo formada, Karine, as mulheres estão ficando de fora novamente, tanto no debate político quanto dos palanques que estão sendo montados. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, até agora, não conseguiu aproximar as mulheres de sua campanha política. Ele até que tentou colocar a esposa dele, a Michele Bolsonaro, como garota propaganda, digamos assim, da campanha dele, com a ideia de agregar o público feminino. Não deu certo.
Michele Bolsonaro decidiu ficar de fora de qualquer ação publicitária, apenas ficar nos bastidores. Ela tem uma treta, digamos assim, uma rixa com o presidente nacional do PL, o Valdemar da Costa Neto, que ela não engoliu ele até agora. A ex-ministra Flávia Arruda substituiu Michele Bolsonaro, mas a campanha naufragou. E no palanque, a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que estava escalada para ser a vice na chapa, perdeu a disputa para o general Braga Neto, que é a indicação dos militares. A ideia do centrão bolsonarista era trazer Tereza Cristina, porque é uma mulher considerada uma mulher forte, né, muito determinada, e agregar o público feminino para Bolsonaro. E mais uma vez essa ideia foi para o saco, né? Outro exemplo, Karine, a senadora Simone Tebet, que está sendo escanteada por uma ala de caciques que vai apoiar o ex-presidente Lula. Esse grupo, que inclui o senador Eduardo Braga, literalmente passou por cima de Simone Tebet, que ficou sozinha no jogo político. Inclusive, ela ameaçou judicializar o caso para defender a pré-candidatura dela. A pergunta que fica é, se fosse homem, será que os caciques MDBistas seriam tão vorazes assim, Karine? Eis a pergunta, né? Outro exemplo, a ex-ministra Damares Alves, conhecida por ser aliada fiel de Bolsonaro, foi abandonada pelo presidente da República, que escolheu a ex-ministra Flávia Arruda para ser candidata dele ao Senado pelo Distrito Federal. Damares largou o Ministério dos Direitos Humanos com a garantia dele de que disputaria o Senado, mas aí ficou de fora aos 45 do segundo tempo da postura política do presidente da República. Mas aí tem, diante disso, né, Karine, tem um bom exemplo aí. A esposa do ex-presidente Lula, a Janja, que vem protagonizando na pré-campanha do marido. Ela é uma espécie de mobilizadora, digamos assim, está bombando no TikTok, ela canta nos palcos, faz discursos em defesa das mulheres, enfim, pelo menos há um apelo feminino na pré-campanha do PT, com a ajuda da Janja, que está chamando aí a atenção dos marqueteiros. Vamos seguir acompanhando, né, Karine, e torcer para que as mulheres conquistem um espaço um pouquinho maior no poder legislativo e executivo em 2023. Agora, mudando de assunto, Karine, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, hoje determinou a prisão do militante de extrema-direita, Ivan Rejane, também conhecido como Ivan Papo Reto, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele vinha fazendo vídeos nas redes sociais com diversas ameaças contra a vida do ex-presidente Lula e também contra os membros do STF. Inclusive, ele disse que ia pendurar os ministros de cabeça para baixo, fazendo uma menção como se fosse carne de caça, né, digamos assim. E esses conteúdos estavam sendo bastante viralizados, compartilhados aí. A prisão é temporária, por 5 dias. O ministro Moraes também determinou o bloqueio das redes sociais desse Ivan Papo Reto. No momento do cumprimento do mandato, Ivan tentou impedir a entrada dos policiais, chegou a reagir, mas logo foi contido pelos policiais e levado para a cadeia. Mais um fato envolvendo o ódio na política, impulsionado pelas redes sociais. Finalizando o nosso looping, Karine, agora falando de convenções, né? Domingo é o dia da convenção do PL, que vai confirmar a candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro. Está sendo preparada uma grande festa, viu? Com muito verde e amarelo, muitos balões, bandeiras, criar um ambiente de campanha meio misturado ali com Copa do Mundo, né, Karine? Mesmo lá naquele estádio do Maracanãzinho do Rio de Janeiro. O evento deve durar algumas horas, vai ter a apresentação de dupla sertaneja e também vai ter cabines para que os jovens gravem vídeos de TikTok. Cara, vai ser um puro marketing. Inclusive o TikTok está em todas, né? Karine, a gente falou aqui que o slogan da campanha seria liberdade e fé, mas parece que desistiram dessa ideia e vão usar o slogan pelo bem do Brasil. Então vamos acompanhar e ver a dimensão desse evento. A ideia é mostrar volume e apoio político. Karine Carlão. Ei, Cadu, olha só, Auxílio Brasil. Manaus está entre as cidades que tiveram aí aumento na fila de espera, é isso, Cadu? Exatamente, Carlão. Segundo o jornal O Globo, Manaus está entre as cidades com a maior fila de espera do Auxílio Brasil, com 21.452 pessoas já cadastradas à espera do benefício. Além de Manaus, Rio de Janeiro está no topo dessa lista de espera, junto com São Paulo, Fortaleza, Belém e São Luís. Em todo o país, Carlão, a fila de espera chegou a pouco mais de 1,5 milhão de famílias em julho.
um aumento aí de 105% em relação a maio, que tinha 803 mil famílias na fila de espera. O motivo é a crise econômica, Carlão, que vem corroendo o poder de compra das famílias, principalmente as mais pobres. À medida que a família não consegue mais se sustentar, pagar as próprias contas, mesmo trabalhando, elas recorrem ao Auxílio Brasil. Vão lá correr para fazer o cadastro e ficam ali na fila de espera no CRAS. O governo anunciou que deve zerar a fila do Auxílio Brasil, mas o número de pessoas segue aumentando numa velocidade impressionante. Lembrando que quem está cadastrado no Auxílio Brasil começa a receber o valor de R$ 600 a partir de agosto, em uma data ainda não definida pelo governo federal. E esse benefício vai até dezembro desse ano. Falando em economia, em crise, Carlão, ontem a gente falou aqui no 18 horas que o governo federal anunciou o corte de 5 bilhões de reais no orçamento para cumprir o teto de gastos, né? Pois é, o presidente Bolsonaro disse hoje que esse corte pode chegar a 8 bilhões e meio, na verdade. Porém, ele não disse que áreas serão afetadas. O Ministério da Economia anunciou agora há pouquinho, que o corte, na verdade, vai ser de 6 bilhões e 700 milhões de reais. Na segunda-feira vai ter uma coletiva de imprensa para divulgar quais os setores vão sofrer com essa nova tesourada. Lembrando que em junho, quando houve também um corte de 8 bilhões, quem sofreu foram as universidades, os órgãos de saúde e de ciência e tecnologia. O governo alega que o motivo desse novo aperto aí foi a aprovação da Lei Paulo Gustavo e de outra lei que repassa recursos para a ciência e tecnologia, que são recursos de repasse obrigatório. Já tem um tempo que a conta do governo não fecha, né? Falta de aviso não foi. Karine e Carlão. Cadu, para finalizar, a gente tem uma resposta aí de uma rixa que a gente falou ontem aqui, sobre o ex-presidente Temer, que na tentativa de voltar aos holofotes, ele elogiou publicamente a ex-presidente Dilma Rousseff, ressaltando inclusive a honestidade dela. Pois bem, hoje Dilma Rousseff divulgou nota dizendo que a história não perdoa traidores. A resposta foi direta, reta e rasteira, é isso aí, Cadu? O tiro do ex-presidente Michel Temer saiu pela culatra, né? Ele ali, influenciado pelos caciques MDBistas, dizendo, vai lá, conversa com ele, conversa com o PT, fala bem da Dilma. Saiu pela culatra, ela respondeu na lata dele, fez uma nota, divulgou hoje pela manhã, uma nota bem mal criada, bem na postura firme, que eu vou falar um trecho, né? Abre aspas. Eu agradeceria que o senhor Michel Temer não mais buscasse limpar sua inconteste condição de golpista, utilizando minha inconteste honestidade pessoal e política. É justamente essa qualidade que despreza, rejeita e repudia uma avaliação que parte de alguém que articulou uma das maiores traições políticas dos tempos recentes. É de todo inócuo afirmar que não houve um golpe, pois este personagem se ofereceu como vice-presidente por 2 vezes. E assim, sabia por 2 vezes qual era o programa político das chapas vitoriosas que foram eleitas em 2010 e 2014. Finalmente, relembro que a história não perdoa a prática da traição. O senhor Michel Temer não engana mais ninguém. O que conhece dele é mais que suficiente para evitá-lo, razão pela qual não pretendo mais debater com este senhor. Fecha aspas. Pronto. Pancada, né? Pancada. Muito. Não precisa dizer mais nada. Temer vai para casa e reflete. Passou a régua, né? Passou a régua. Cadu, obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom final de semana, Cadu. 6 horas e 24 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Como falamos aqui no 18 horas durante entrevista com o deputado federal Marcelo Ramos, ontem, inclusive, o governo federal prevê novo decreto sobre redução de IPI em resposta à determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas agora a promessa do presidente é de acalmar os empresários do polo industrial de Manaus, Karine. Pois é, Carlão, mas as lideranças do Centro das Indústrias do Amazonas aqui preferem esperar a edição desse novo decreto para ver se o presidente Bolsonaro, desta vez, vai cumprir a palavra de assegurar a competitividade dos produtos da Zona Franca de Manaus. E a repórter Odinê Araújo traz os detalhes pra gente.
Assim como o gato escaldado tem medo de água fria, os empresários do Polo Industrial de Manaus preferem esperar até que esse suposto novo decreto sobre o imposto sobre produtos industrializados seja publicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. É que, mais uma vez, segundo o jornal Valor Econômico, o presidente da República prometeu editar um novo decreto para restabelecer o IPI e deixar de fora os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Mas como essa mesma promessa já foi feita antes, sem que Bolsonaro a tenha cumprido, pelo contrário, tenha trazido mais prejuízos ao Polo Industrial de Manaus, o presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, Wilson Périco, disse que prefere esperar o decreto sair. Bom, o que todos nós esperamos é que o governo federal, através do Ministério da Economia, corrija os equívocos dos decretos anteriores. Então, com expectativa positiva, mas também sempre atentos que devemos estar, que nós aguardamos a redação desse novo decreto. Esse novo decreto sobre o IPI deve sair em 2 semanas. Fontes ouvidas pelo jornal Valor Econômico dizem que o presidente Bolsonaro pretende agora apaziguar o empresariado local. Com a nova medida, de acordo com o jornal, o IPI que incide sobre produtos como motos, telefones, ar-condicionado e outros 4 mil produtos fabricados fora do Amazonas deve voltar ao patamar original. Isso pode ser bom para o Estado, já que, em tese, o decreto deixa de fora os produtos que também são produzidos aqui. A nova edição tratando da redução do IPI é uma resposta à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que proibiu a redução desse imposto para produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. O presidente do CIEAM, Wilson Périco, relembra que o IPI zero na Zona Franca de Manaus sempre foi o principal atrativo do polo industrial e um imposto menor em outras áreas reduz a competitividade local. Novamente, não há o porquê de se considerar nesse pacote de reduções os produtos produzidos aqui na Zona Franca. Esses produtos já não têm o IPI no seu custo, ou seja, não vai reduzir o preço desses produtos para o consumidor. Esses produtos competem com o importado e, ao baixar o IPI dos produtos importados, você tira a competitividade e, se o objetivo é gerar emprego, você não gera emprego no Brasil importando produtos, você gera emprego no Brasil produzindo aqui. A Zona Franca de Manaus é grande produtora de motos, televisores, refrigeradores e xarope de refrigerante. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Manaus vai ser palco de diversas manifestações artísticas no mês de setembro, hein? Com a primeira edição aí tem o projeto Sou Manaus, uma releitura do evento Passo a Passo no Centro Histórico da capital. Carlão, a programação foi lançada esta quinta-feira, ontem. A coordenação promete trazer para o público mais de 70 atrações para todas as idades. O evento vai acontecer de 3 a 6 de setembro. Vai ser exigido, atenção, comprovante de vacinação contra a Covid-19 de pelo menos 2 doses ou a dose única, como explica a repórter Nathalie Moraes. A espera acabou. Foi divulgada hoje a lista completa de atrações musicais nacionais da 7ª edição do Sou Manaus Passo a Passo, reunindo 25 artistas nacionais e mais de 50 locais. O evento tem data marcada para os dias 3, 4, 5 e 6 de setembro, com entrada gratuita. Esse ano, o Passo a Passo promete agradar todos os públicos, do pop, rock, samba e até música gospel. É isso mesmo. O festival contará com a participação de artistas consagrados da música brasileira como Jota Quest, Duda Beat, Joelma, Felipe Araújo, Lia Sofia e Pinduca, João, The Djonga, Tasha e Tracy, W, Bárbara e Eugênia, Diogo Nogueira, Scalene, André Valadão, Padre Antônio Maria, Mundo Bita, Leandro Borges, Bruna Carla, Odair José, Arte Trio e Tony Alisson. Essa promete ser a maior edição do festival, como explica o diretor-presidente da Manaus CUT, Alonso Oliveira. O público pode esperar um grande trabalho feito pela Manaus CUT
na questão da curadoria, na escolha dessa programação artística. Nós estamos trazendo os grandes nomes nacionais, grandes artistas aqui, como João, J Quest, Djonga, Joelma. Estamos trazendo também para o teatro aí A Hora das Estrelas. Enfim, nós estamos contemplando todas as tribos. Nesta edição, o Passo a Passo contará pela primeira vez com um espaço radical equipado com pista de skate, tirolesa, escalada, roda gigante e outros atrativos. Outra novidade é a expansão do evento em 4 palcos localizados no Centro Histórico de Manaus. O palco Tucupi estará localizado dentro do Porto de Manaus, com vista para as margens do Rio Negro. Esse é o maior palco do festival e receberá grandes nomes da música nacional. O segundo recebe o nome de Caboquinho e ficará no terminal de cargas ao lado do Mercado Adolfo Lisboa, na Manaus Moderna. Já o terceiro, e já conhecido, recebe o nome de Coreto e fica localizado em frente ao Paço Municipal. O quarto e mais novo palco recebe o nome de Cultura Urbana, também localizado no Porto de Manaus. Serão quase 100 horas de programação artístico-cultural distribuída em mais de 10 áreas de ocupação, incluindo os 4 palcos do festival. Nós estamos aqui trazendo um espaço chamado de cultura urbana. O que é isso, cultura urbana? É exatamente esse segmento do hip hop, do arte visual. Estamos trazendo também um outro espaço que é dedicado às artes, como o skate, as escaladas, é isso, criando uma arte em movimento. Por outro lado, nós teremos também o Moda Fashion, que nada mais é do que a moda indígena. Além de música, o evento vai promover gastronomia, teatro e outras expressões culturais relacionadas à Amazônia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 32 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas, os destaques do dia desta sexta-feira para você até às 7 da noite aqui no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho você vai conferir. Olha só, pesquisa do IBGE revela que a região norte tem maior concentração de homens e a população mais jovem do país. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora, quando são 6h32, nós vamos conferir a previsão do tempo. Tempo e temperatura para esse final de semana, sábado e domingo. Legal, hein? Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para este sábado, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. As chances de chuva são de 90%, a mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 41% e 82%. E no domingo, as chances de chuva também são de 90%. A previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. À noite e madrugada de domingo para segunda-feira, o tempo deve ficar limpo. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas investiga um novo caso suspeito de varíola dos macacos aqui na capital, aqui em Manaus. Com isso, já chega a 2 o número de casos suspeitos aqui em Manaus. E o repórter Hector Silva traz os detalhes pra gente agora. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosemary Costa Pinto, está investigando um caso suspeito de monkeypox, a varíola dos macacos, em Manaus. O paciente é um homem com idade entre 20 e 30 anos, que esteve em Portugal. De acordo com a diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim, o homem mora em Manaus e apresentou os sintomas da doença no dia 7 de julho. Que apresentou os sintomas no dia 7 de julho, como febre, aumento dos linfonodos do pescoço, dor de cabeça, sensação de fraqueza, dor muscular e, posteriormente, a erupção cutânea sugestiva de monkeypox. O paciente, ele refere que acessou um serviço de saúde em Portugal, onde ele estava, e quando apresentou os primeiros sintomas, ele foi medicado de acordo
Por não ter melhorado, o homem, ao chegar a Manaus, compareceu à Fundação de Medicina Tropical, onde, após avaliação de equipe médica, foi notificado como suspeita de varíola dos macacos. Segundo Tatiana Amorim, é lá que todos os casos suspeitos estão sendo tratados. Por não ter apresentado melhor, quando ele chegou em Manaus, ele procurou a Fundação de Medicina Tropical e a equipe médica que atendeu suspeitou de monkeypox e notificou a Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto. Seguimos aí com a investigação, já foram coletadas as amostras, né? Mas importante ressaltar, todos os serviços de saúde, seja na atenção básica, seja na média e alta complexidade, estão preparados para atender uma pessoa suspeita de monkeypox. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, o Amazonas registrou um aumento de 150% no número de doses aplicadas da vacina contra a Covid-19 nos primeiros 18 dias do mês de julho, em comparação com o mesmo período do mês de junho. Ainda assim, as autoridades de saúde do estado alertam para a manutenção da ampliação da oferta de vacinação contra a doença e de testagens para diagnóstico, Karine. Exato, Carlão. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, passamos agora por uma estabilização da média diária de casos de Covid-19 nos últimos 14 dias, passando de 350 para 335 casos. E no interior, a variação aumentou, indo de 135 casos para 526. Os detalhes a gente confere agora com a repórter Nathalie Moraes. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas e a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado divulgou hoje um comunicado de risco mostrando que o Amazonas apresentou um aumento de 150% no número de doses aplicadas de vacina contra a Covid-19 no comparativo com os primeiros 18 dias do mês de julho, com o mesmo período do mês anterior, de 1º a 18 de junho. Em 2022, de 1º a 18 de junho, foram aplicadas 98.819 doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas em todo o estado. Já de 1º a 18 de julho, o número saltou para 247.083 doses aplicadas. Em julho, a segunda dose de reforço, popularmente conhecida como quarta dose, é o tipo de dose com maior número de registros, cerca de 5.963 aplicações, seguido da primeira dose de reforço, a terceira dose, com 4.225 doses. O comunicado de risco destaca ainda a estabilização da média diária de casos de coronavírus registrados em Manaus nos últimos 14 dias, passando de 350 para 335 casos. Já no interior do Amazonas, a variação aumentou, indo de 135 casos para 526. Também no período dos últimos 14 dias, 11 municípios do interior do Amazonas não registraram novos casos de coronavírus e 29 municípios, também do interior do estado, registraram menos de 20 casos nos últimos 14 dias. Mesmo com essa estabilidade, o pesquisador Lucas Ferrante, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, alerta para a importância das medidas de prevenção da doença. É crucial que as pessoas voltem a utilizar máscaras e se previnam, porque a pandemia não acabou. Nós temos uma negligência do poder público em negar a pandemia, principalmente nesse ano de eleição. Mas, de fato, a pandemia está ativa e outros países já tiveram a continuidade de grandes ondas, apesar da vacinação, por conta dessa mutação viral. Exemplo disso seria a própria China, os Estados Unidos e, inclusive, países da Europa e o Japão. É crucial que nós mantemos as medidas protetivas aqui no Brasil e voltemos à utilização de máscaras de maneira muito urgente para conter esse recrudescimento da pandemia. Segundo o comunicado de risco, o Amazonas apresenta a menor taxa de mortalidade, com 4,7 óbitos por 100 mil habitantes. Casos de letalidade, 0,2% desde o início da pandemia. Já a taxa de ocupação de
leitos de unidade de terapia intensiva é de 31% e de leitos clínicos 55% por pacientes com coronavírus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Canal 6 horas e 40 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Bom, Artemisa, nós já falamos aqui muito sobre a preparação dos partidos políticos para as convenções, mas o que a gente não sabe muito bem é sobre os vices. Os vices ao governo do estado do Amazonas ainda estão indefinidos, né? Os partidos devem deixar para a última hora esses nomes, Artemisa. Boa noite. Pelo jeito, sim, Karine, praticamente todos. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Somente a Federação PSDB Cidadania confirmou o vice. Nós falamos, inclusive, ontem aqui no programa 18 horas. O vice confirmado é o ex-deputado Humberto Miquiles. Hoje, inclusive, saiu o edital de convocação para a convenção partidária da Federação. Quem estiver acompanhando o programa 18 horas pelo YouTube e o Instagram vai acompanhar, então vai poder ver esse documento assinado hoje, né? Ele foi assinado inclusive pelo presidente da Federação PSDB Cidadania, Arthur Neto, que é pré-candidato ao Senado. Ele disse nesse edital o seguinte: vamos dar início oficialmente ao processo eleitoral. Nós temos a convicção de que apresentaremos um excelente quadro de candidatos formados por integrantes da federação com compromissos reais, né, com a população do Amazonas. Bom, durante o evento, né, durante a convenção, serão confirmados aí os nomes de todos os candidatos aos cargos para governador, vice-governador, senador e deputados federais e estaduais. Os números de cada candidato também, eles vão poder, inclusive, registrar esse número após a realização da convenção. A convenção vai tornar oficial aí os nomes dos pré-candidatos ao governo do estado, Amazoniano Mendes, né, e do vice dele, como eu já disse, Humberto Miquiles, além dos nomes do pré-candidato ao Senado, Arthur Vigílio Neto, e da primeira suplente dele, Maria do Carmo Cefaí. Bom, Amazoniano Mendes declarou que chegou a hora de todos juntos, todos os partidos, né, aí, Cidadania, PSDB, candidatos, os amazonenses unirem as forças para apresentar um verdadeiro projeto de desenvolvimento econômico e social para o Amazonas, tanto no executivo quanto no legislativo, e que o time PSDB e Cidadania tem um potencial gigantesco para esse papel. Amazoniano Mendes, inclusive, hoje, Karime, Carlão e ouvintes, postou um vídeo nas redes sociais dele mostrando que continua em campo. Vamos acompanhar então esse vídeo? Desse velho companheiro de batalha, hoje, sexta-feira, 22 de julho, vamos pro bairro, não, amigo? Vamos conversar com o nosso povo, ajudar o nosso povo, dar esperança pro nosso povo. É isso que a gente quer. Aí, companheiro, vamos lá. 18 horas. Acompanhamos, então, o pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, Amazoniano Mendes, ele mostrando aí o velho Jeep de guerra, segundo ele, carro usado também em outras campanhas. Bom, União Brasil, do governador Wilson Lima, pré-candidato ao governo do estado, até o momento não divulgou o nome do vice, que será uma indicação aí do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Davi disse que só apoiaria a chapa que tivesse a indicação dele, né, do vice, moeda de troca, né? Comenta-se que o nome mais cotado é do ex-secretário da Casa Civil, Tadeu Souza, mas tudo pode ocorrer no linguajar popular até boi voar, né? Eduardo Braga, que está no partido MDB, o senador Eduardo Braga, segue sem definição do vice e sem detalhes, viu? Como eu disse ontem, de data, hora, local da convenção. Comentou-se que poderia ser, né, o vice dele seria o pré-candidato também ao governo do estado, Ricardo Nicolau, do Solidariedade. Mas Nicolau disse que não será vice de ninguém. E Nicolau segue também sem vice, até o momento.
Carol Braz, bom, conversei com ela hoje à tarde. Carol Braz, que é pré-candidata pelo PDT, comentou que o vice será definido perto da convenção, dia 1º de agosto. O PSOL ainda não escolheu nem o candidato ao governo. Precisa primeiro realizar a prévia, como nós comentamos também, né, com o advogado aí Marcelo Amil e o médico indigenista Israel Tuiuca, de São Gabriel da Cachoeira. E o vice só será definido após a escolha dos nomes ao Senado Federal. Henrique Oliveira, do Podemos, também ainda negocia o nome para acompanhá-lo nessa disputa ao governo. Ele que já foi vice do ex-governador Melo nas eleições de 2014. E saindo aí da esfera do governo, hoje o comentário foi a pré-candidatura de Vanessa Graziotin, do PCdoB, para deputada federal. Ela que vai receber apoio dos pré-candidatos, o Amarazi, que disputa aí, né, a reeleição para o Senado, e Eduardo Braga, para o governo do estado do Amazonas. Ambos têm apoio de Lula, né, que é pré-candidato à presidência da República. Karime Carlão. Artemis, olha só, uma pesquisa aponta que a região norte tem maioria da população de homens e ainda a população mais jovem do país. Que análise pode ser feita em relação às eleições deste ano diante desse quadro aí? Com esses dados aí, qual o cenário, né, que nós vamos ver, né? O que vai acontecer em outubro? Pois é, Carlão, a gente precisa primeiro analisar, né, de forma regional, ou seja, o nosso estado. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, né, divulgado hoje pelo IBGE, e a pesquisa mostrou que a região norte, né, em 2021, apresentava aí a maior concentração populacional do Brasil nos grupos de idade mais jovens, né, com 30,7% de sua população com menos, né, de 18 anos de idade. Como você disse, o norte ainda é a única região em que há maior concentração de homens, 102,3 para cada 100 mulheres. Então, o que isso pode refletir, né, nas eleições de outubro? Vamos acompanhar, então, a análise do articulista político Braia Douzani? Nós temos que analisar esses dados sempre levando em consideração a realidade regional, porque, segundo esses dados, os homens são maioria na região norte, mas nós temos que lembrar que no estado do Amazonas as mulheres são maioria, e isso vai ter um peso específico. Então, sempre analisar a realidade de cada estado, porque o eleitorado ele é diferente, né? O segundo ponto, sobre a questão da juventude, nós já tínhamos visto dados anteriores que traziam esse apontamento. Nós estamos falando de uma eleição que provavelmente vai ter jovens eleitos de primeiro mandato, com uma linguagem forte em rede social, no YouTube, ou seja, é aonde o jovem está e pode ser atraído politicamente. A gente vai ter que ter nas majoritárias candidatos ao governo, também à presidência, pessoas que estão nos podcasts, pessoas que estão no YouTube gravando vídeo. 18 horas. Ouvimos então o articulista político Braia Douzani, pensando aí, né, nos jovens. Essa será a eleição das redes sociais, principalmente do WhatsApp. Karime Carlão. Sem dúvida. Artemisa Gadelha, muito obrigada. Boa noite, bom fim de semana. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 18 horas. Olha só, neste sábado tem evento gratuito voltado para a tecnologia e inovação. É o AATech Day, com o tema Transformação Digital e seus pilares, que vai ser no Salão de Festas Zezinho Correia, lá no Sesc Balneário da Avenida Constantinopla Alvorada, Karime Leão. É uma série de palestras, né? EATech ou AATech. Exato, e começa às 8h30 da manhã, vai até às 6 da tarde, tudo de graça, tá? Para participar é só fazer inscrição no site aatech.com.br. O Wesley Rabelo, que é presidente da AATech Day, falou mais sobre a importância desse evento. Vamos acompanhar.
Quando se fala em transformação digital, se fala em vários segmentos internos, como RP, sistemas, aplicações, infraestrutura, rede, segurança, governança. Então, dentro desse tema, nós teremos palestras que falarão sobre todos os segmentos. Nós também teremos uma parte que fala sobre renovação de equipamentos de forma orgânica, voltada para aluguer de equipamentos. E nós também falaremos numa terceira palestra sobre software de gestão empresarial, mostrando as principais mudanças que houveram nessa transformação digital. E, além disso, nós teremos vários expositores que falarão sobre diversos temas, como outsourcing de impressão, internet, energia solar, telefonia, segurança, cibersegurança. Seriam esses os temas. 18 horas. Olha só, o boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado hoje, aponta um sinal de crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil, nas tendências de longo e curto prazo. Em Manaus e outras 17 capitais brasileiras apresentam essa tendência de aumento aí, Karime. Pois é, Carlão. No boletim, além da Covid-19, são classificados outros vírus, como a influenza, a vírus sincial respiratório, metapneumovírus, parainfluenza respiratória. Bom, a repórter Nathalie Moraes conversou com a infectologista Ana Galdino e traz mais detalhes pra gente. O novo boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, sinaliza cenários opostos entre as cidades do norte e sul do país. Nos estados da região norte e nordeste, os casos de síndrome respiratória aguda grave continuam a crescer em ritmo elevado. Manaus é uma das 5 capitais com maior aumento. Por outro lado, os estados do sudeste, sul e centro-oeste apontam para uma interrupção no crescimento no número de novos casos. Para a infectologista Ana Galdino, o cenário ainda é instável e exige cautela e a retomada de medidas restritivas. Vale para a gente lembrar que a gente não pode relaxar em relação às medidas. As medidas de proteção contra a Covid, elas estão valendo tanto quanto lá no início, que é o quê? Tem que sim evitar a questão de aglomerações, eventos com muita gente. A gente precisa evitar esse tipo de coisa. A gente tem que manter o distanciamento social. A vacinação tem que estar totalmente atualizada. Então, aquelas pessoas que estão com seu reforço de vacina atrasado, tem que olhar, essa vacinação tem que estar atualizada. E para as crianças que abriu novas faixas etárias, tem sim que procurar, porque a única forma que a gente tem de manter essa questão controlada é com essas medidas adequadas. Nas últimas 4 semanas epidemiológicas, entre os óbitos por síndrome respiratória grave, foram 91,9%. Desse total, testaram positivo para a Covid-19, que também foi responsável por 79,3% dos casos diagnosticados. Nos demais casos, 1,9% foram de influenza A, e 0,2% de influenza B e 5,6% do vírus sincial respiratório. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, o Amazonas registrou hoje, sexta-feira, 986 novos casos de Covid-19. Ainda de acordo com o boletim, uma morte foi confirmada por Covid. 6 municípios não disponibilizaram informações para a atualização do boletim. Ainda de acordo com os novos números, o Amazonas contabiliza o total de 601.034 casos da doença, com 14.206 mortes. Mix. Economia.
Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,05%, cotado a R$ 5,49. O euro fechou em baixa de menos 0,05%, a R$ 5,61. O Bitcoin também fechou em queda de 1,83% aos R$ 125.325. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou com leve queda de menos 0,11%, aos 98.924 pontos. E escuta essa agora, o comércio de eletroeletrônicos não está nada otimista com a venda do setor para este ano. É que em ano de Copa do Mundo, é claro que a venda desses produtos, principalmente as televisões, cresce muito. Mas parece que este ano tudo vai ser diferente, Carlão. É verdade, Carimilhão, e são vários fatores que puxaram para baixo essa expectativa, como a inflação e todo o cenário econômico que tira o poder de compra dos brasileiros. O nosso, né? Repórter Héctor Silva explica esse cenário pra gente agora. Vamos acompanhar no 18 horas. As vendas da indústria de eletrônicos e eletrodomésticos neste ano devem, na melhor das hipóteses, empatar com o volume vendido em 2021, mesmo com a Copa do Mundo em novembro. A projeção é da Eletros, a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos. Segundo o presidente executivo da Eletros, José Jorge Nascimento Júnior, essa baixa se deve à inflação. Nós temos hoje uma retração no consumo muito provocada por uma pressão inflacionária tanto do produto final quanto do custo de produção. Segundo dados da Eletros, no Brasil, de janeiro a maio deste ano, houve queda de 19% nas vendas em volume ao varejo em relação ao mesmo período do ano passado, para 31,4 milhões de unidades. O recuo reflete a base mais forte de comparação. O setor ainda se beneficiava no começo de 2021 do auxílio emergencial e a desaceleração na demanda de bens atrelados ao crédito e juros. Essa oportunidade de crédito, segundo Jorge Júnior, endividou também muitos brasileiros, o que também afeta a venda dos eletroeletrônicos neste ano. A própria insegurança do consumidor, a pressão inflacionária, de os juros elevados, então alguns produtos você compra parcelado, às vezes o consumidor amassa, olha mais o valor da prestação mensal do que o produto, e infelizmente nesse momento algumas prestações estão com valores elevados em decorrência da alta de juros. Héctor Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A imprensa nacional especializada informou hoje que o governo federal promete editar um novo decreto sobre a redução de impostos sobre produtos industrializados, o IPI. O novo decreto reduziria o IPI de 4 mil produtos, mas não os que também são fabricados em Manaus. Deve preservar a competitividade do polo industrial de Manaus e atender a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ministro entendeu que o decreto inicial desequilibrava os benefícios da Zona Franca. De acordo com a imprensa nacional, a ideia do novo decreto é apaziguar os efeitos do corte do IPI e os impactos no Amazonas. Confirmada a notícia, o governo federal reconhece que o decreto inicial ia realmente prejudicar o Estado. Melhor ainda, dá um sinal de que a Zona Franca de Manaus merece atenção especial pelos benefícios que traz para o Estado e para o país. 18 horas. Carimilhão, 6h59, tem a saideira, dá tempo? Sim, escuta, legal. Presta atenção, motoristas, tá? As vias da zona centro-sul de Manaus vão ser alteradas para obras da prefeitura. A interdição e as obras começam nesta sexta-feira, devem durar pelo menos 60 dias e acontecem na Avenida Presidente Kennedy, a estrada do Paredão, no bairro Colônia Oliveira
Silveira Machado. Os itinerários dos transportes públicos também vão ser alterados, tá? No primeiro momento, as obras começam no retorno que liga a Estrada do Paredão com a Rodrigo Otávio. É isso aí, Carlão. Atenção então, né, pessoal? Exato. Boa noite, Karime. 7 em ponto, finalizando mais uma edição do 18 horas e mais uma semana também, né? Bom final de semana. Valeu, gente. Um beijo. Até segunda-feira. Até segunda. Continue bem. Continue em 100,7 até segunda. Você ouviu 18 horas.